Um grande abraço para você, ligado na tela da Diário do Brasil, TV Prevê, no ar o seu Diário do Brasil, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. Vamos conferir os destaques da edição de hoje. Diretora do Departamento de Obras e Projetos do Ministério dos Transportes fala da possibilidade da divisão da Malha Ferroviária Oeste em 2 projetos. As vitórias do SESI Vôlei e do Bauru Basquete nas competições estaduais. E tem uma matéria especial sobre a corrida, atividade física que não exige altos investimentos, mas requer certos cuidados. Isso e muito mais você vê aqui no Diário do Brasil. Volta já! Meio-dia e 2 minutos, a gente inicia o Diário de hoje com uma entrevista exclusiva que o jornalista José Eduardo Amantini fez com a diretora do Departamento de Obras e Projetos do Ministério dos Transportes, Mariane Araújo, a respeito das condições atuais e futuras das ferrovias da nossa região, que são parte da chamada Malha Oeste. O processo da Malha Oeste, que inclui Bauru, caminha para 2 caminhos em paralelo. Um dos projetos, apresentado pela atual concessionária Rumo, pede a repactuação do contrato de alguns trechos da ferrovia, conforme explica a diretora do Departamento de Obras e Projetos do Ministério dos Transportes, Mariane Figueiredo da Silva Araújo. O processo da Malha Oeste, ele segue em 2 caminhos paralelos. A relicitação é uma nova licitação, em detrimento justamente de inadimplementos, de uma talvez má gestão ali do concessionário mesmo com relação ao trecho. Então, assim, o concessionário pede a relicitação e, nesse momento, ele fica responsável ali por manter minimamente até que a gente consiga colocar um novo operador no trecho. E o passo seguinte para tentar essa repactuação do contrato e limpar, né, digamos assim, esse contrato é justamente levar isso para o TCU para uma discussão com eles das controvérsias que foram colocadas no âmbito desse GT. Se isso der certo, permanece a Rumo com uma proposta de remodelagem da ferrovia. Se não der certo, a gente tem preparado em paralelo uma licitação para fazer, para que a gente consiga dar, enfim, uma destinação para a Malha Oeste. Mariane, que também é integrante do grupo de trabalho do governo federal, que concluiu o processo de relicitação da Malha Oeste, disse que o projeto prevê flexibilização para o licitante, inclusive com a possibilidade de devolução de trechos da ferrovia aos governos estaduais de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Dentro da proposta elaborada pela Rumo, realmente há a devolução do trecho de São Paulo, e aí esse trecho ficaria disponível para o governo federal para dar outras destinações. Nesse sentido, o governo do estado de São Paulo já nos procurou, porque ele tem interesse em alguns, já teria de imediato algumas propostas para destinação, trem de passageiros, talvez algo de carga também, algo em trecho menor. Então, assim, nessa proposta deles, realmente, o trecho de São Paulo fica devolvido e tem um pedaço deles referente a transporte de celulose que eles fariam uma rebitolagem. E os demais, a gente está fazendo algumas exigências com relação à recapacitação do trecho ou manutenção, para que a gente mantenha o máximo da ferrovia disponível. De acordo com ela, não há proposta para o trecho de Bauru, que pode ser devolvido pela Rumo ao governo federal para discutir o novo projeto com o governo do estado de São Paulo, que já manifestou interesse. No âmbito do GT, não, porque de fato é uma proposta do concessionário, porém, como eu comentei, o próprio ministro recebeu o governo do estado de São Paulo, que tem já propostas, e a gente tem que alinhar isso em paralelo um trecho ficaria de fato com a Rumo e os demais, que inclui Bauru, a gente teria que dar outras destinações alinhado com o governo de São Paulo. Isso ainda não foi definido, tá? Assim, é algo que está sendo discutido internamente ainda, e
No âmbito até do TCU, a gente pode trazer mais novidades ou retirar coisas que a gente já tinha pensado como sendo definitivas, tá? A diretora diz que o estado de São Paulo tem 2 malhas ferroviárias concorrentes que precisam ser viabilizadas. O que acontece com o trecho de São Paulo, né? A Malha Oeste está entre 2 ferrovias, né, equidistante, a 2 malhas ferroviárias federais também. Malha Paulista, né? Isso. E aí, quando a gente estudou para a relicitação, a malha como um todo, a gente entendeu que o CAPEX necessário, a consultoria, na verdade, entendeu que o CAPEX necessário para deixar ela 100% viável seria aproximadamente de 18 bilhões. Sim. Nós fizemos uma conversa com o mercado e, de fato, assim, o que a gente ouviu do mercado foi que trechos da malha seriam interessantes, mas não esse desenho como um todo. E o que todos disseram, né? Realmente o trecho de São Paulo ele tem ali uma concorrência ferroviária mesmo, né, para carga, que não faz sentido na visão deles. Então pensamos, vamos tentar um redesenho. O redesenho, até para licitação, a gente está incluindo a malha como um todo, mas está possibilitando um novo entrante que ele faça escolhas na devolução, flexibilizando esse projeto por conta desse CAPEX tão elevado. Se tiver devolução de algum trecho da Malha Oeste, ela afirma que o governo tem um plano B. O nosso plano B, digamos assim, se sobra se nesse desenho que foi levado, que há essa devolução mesmo do trecho de São Paulo, e aí inclui Bauru, ele fique para o governo federal, a gente já quer estudar o formato com o próprio governo do estado para que a gente não deixe isso separado, né, sem uma destinação. Ela admitiu que a atual concessionária descumpriu vários compromissos do contrato e que o grupo de trabalho do Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, estão atentos quanto ao novo modelo a ser repactuado ou relicitado. Com relação assim, ela realmente tem muitos descumprimentos, né, como eu coloquei, a gente não nega isso e não pode, isso com certeza é público e visível, né, como colocou. E realmente o processo partiu daí, desses inadimplementos todos, e a gente está bem atento a isso e a todas essas colocações que sempre são feitas não só por vocês de Bauru, tá? Então, assim, isso de fato é o que aconteceu, os processos estão lá todos abertos, a agência, no papel dela, tentou ali, tem uma série de multas, etc., que ela foi fazendo para cumprir o contrato até chegar num ponto de abrir processo de caducidade. E, enfim, a lei permite que ela peça essa relicitação, que foi assim que iniciou esse processo, né? Ela revelou que a proposta da Rumo já foi adequada pelo grupo de trabalho e que seguirá para análise do Tribunal de Contas da União. Essa proposta que ela fez, isso foi já adequado bastante pelo governo federal, e isso vai ser na minúcia, e esses pontos todos serão levantados dentro do TCU com relação a passivo, o que foi deixado, né? Isso tudo tem que haver um encontro de contas para que a gente siga com da melhor forma possível, com a Rumo ou sem, né? De acordo com ela, o processo de relicitação da Malha Oeste segue em paralelo ao projeto de repactuação com a concessionária Rumo. O processo de licitação, né, de relicitação, ele está seguindo em paralelo, como eu comentei. Então, assim, não há uma vinculação dele com essa repactuação, digamos assim, essa otimização do contrato da Rumo. Por precaução, eles seguem em paralelo. Os estudos estão prontos, foi feita audiência pública, falando de licitação, tá? Os estudos estão prontos, a audiência pública foi feita, foram feitos os ajustes, as discussões, e a gente chegou no modelo mais flexível que eu comentei, e isso vai ser protocolado no TCU, deve ser aprovado
A ideia de aprovação na agência desse modelo vai ser ainda em setembro, e a gente deve protocolar em outubro, meados de outubro, no TCU. E o processo vai ser discutido com o TCU e ele certamente fica apto à licitação no ano que vem. Em paralelo a isso, o término do GT fecha um relatório que vai ser sugerida a inclusão na Câmara de Consenso do TCU. Se houver repactuação do contrato com a Rumo, ela acredita que poderá haver alguma novidade ainda este ano. Caso contrário, a relicitação da Malha Oeste deverá ocorrer em 2025. O Conselho Nacional do Ministério Público inaugurou nesta semana um novo canal para receber denúncias e demandas relacionadas a eventuais casos de violência ou abuso policial. A Ouvidoria Nacional de Combate à Violência Policial visa combater práticas ilícitas durante abordagens e fortalecer o controle externo da atividade dos policiais. A ação também serve como resposta para os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que registrou 6.393 mortes por intervenções policiais em 2023, o que significa 3,1 morte por 1.000 habitantes. Considerando os últimos 10 anos, inclusive, de 2013 a 2023, a letalidade policial no país aumentou 188%. Matou mais e não resolveu o problema da criminalidade. A nova ouvidoria também visa integrar o Ministério Público da União com os estaduais. O principal canal de atendimento para essas denúncias é o sistema Ouvidoria Cidadã, disponível no portal do Conselho Nacional do Ministério Público em cnmp.mp.br. Passada agora na nossa crise hídrica de cada dia, né? De acordo com o DAI, o poço artesiano do recinto Melo Moraes, utilizado como emergência durante o período de estiagem para os moradores da região do Ouro Verde, colapsou a partir de um rompimento da tubulação e sua reativação não obteve sucesso. O Bauru Tênis Clube, ele segue auxiliando a população neste momento, compartilhando ali a água do seu poço para retirada ali na entrada pelo portão vermelho na rua José Vicente Aiello, no período das 7 da manhã às 11 da manhã. Também tem um cartaz ali indicando o local para quem for retirar água por lá. Já falando da lagoa de captação do Batalha, essa sim, o DAI tem reduzido ainda mais as atividades por lá devido ao baixo nível de água da lagoa. A operação ocorre atualmente por meio de uma só das suas 4 bombas de captação, e a captação só é possível a partir até, na verdade, 1,28 m, dali para cima. Número que, de momento, a gente está com 1,51 m, há ainda a possibilidade de realizar a captação. Esse último dado foi do meio-dia e 9 agora da telemetria. E o cenário, então, em determinados momentos, como a gente mencionou, na segunda-feira, no domingo, teve abaixo de 1,28, o DAI não consegue fazer a captação ali, Então o cenário está ainda mais preocupante, A gente já tem acompanhado isso há meses e o cenário piora. Isso que a gente pode dizer, O INPE, falando em notícia ruim, O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou mais de 5.000 focos de incêndio em um dia. O número representa mais de 75% do volume de queimadas na América do Sul. Nestes primeiros dias de setembro, os focos distribuídos pelo país superam o dobro do que foi observado em 2023. Em 10 dias foram mais de 37.000 focos registrados, enquanto que no mesmo período do ano anterior foram 15.600. O aumento no número de focos se deu no Cerrado, principalmente, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo e registrou quase 2.500 focos entre segunda e terça-feira. O local de maior preocupação no momento é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que já teve 10.000 hectares queimados. Mas a preocupação, claro, está em todos os biomas de fato. E vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira. Uma massa de ar seco e quente segue atuando e inibindo a formação de nuvens associadas à chuva em Bauru e nas cidades da região, e as condições de tempo permanecem estáveis nesta quarta-feira. O céu tem predomínio de sol com névoa seca durante o dia e não há previsão de chuva. Os ventos são fracos
e a umidade relativa do ar varia de 10 a 20%. Essa condição, gerada pelo tempo seco, dificulta a dispersão dos poluentes na atmosfera e prejudica a qualidade do ar. Por isso, é recomendado manter a atenção à hidratação do nariz e dos olhos, beber mais água e evitar exposição ao sol, principalmente no período da tarde. Já as temperaturas seguem elevadas. Em Bauru, a mínima atingiu 20 graus e a máxima prevista é 36 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-UNESP, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem um padrão de variação de temperatura e umidade, com predomínio de sol e névoa seca e sem previsão de chuva. Rápida parada no diário e na volta a gente fala das vitórias do vôlei e do basquete e tem uma matéria trazendo os benefícios e os cuidados da prática da corrida. Agora, 12:18, não saia daí, o diário volta já. Meio-dia e 21 minutos, a gente fala de esportes agora com 2 vitórias bauruenses na noite dessa terça-feira. Em São Paulo, o SESI Vôlei Bauru venceu Pinheiros de virada por 3-1, parciais de 24-26 para o Pinheiros e aí 25-21, 25-20 e 25-21 para o SESI. Taizinha foi a principal atacante da partida com 13 pontos e a vitória manteve o SESI invicto no Campeonato Paulista Feminino. Só que agora tem pela frente o duelo mais difícil. É contra o Osasco, na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite, na Arena Paulo Scaff, aqui em Bauru. Vitória também do Bauru Basquete, que superou o Liga Sorocabana e cai em boa vaga para os playoffs do Campeonato Paulista. Confira. No ginásio do SESI, em Votorantim, o Bauru Basquete enfrentou o Liga Sorocabana com altas chances de se garantir para os playoffs do Campeonato Paulista. E logo no início, o time do técnico Paulo Jaú mostrou o volume ofensivo necessário. Andrezão e Mogi abriram 7-0 no placar. Os sorocabanos responderam ao longo do primeiro período, chegando a ficar um ponto atrás em 11-10. Mas Bright e Alex apareceram para retomar o controle e o Dragão fechou em 26-19. No segundo quarto, o Bauru conseguiu 2 bolas certeiras dos 3 pontos em sequência, chegando a 2 dígitos de vantagem. O jogo mais fluido por parte da equipe se manteve, diante de muitas dificuldades dos mandantes em responder. Resultado, o jogo foi para o intervalo, com o Dragão 21 pontos na frente, em 50-29. Vantagem considerável para os 20 minutos finais. E Bauru começou o terceiro período garantindo sua manutenção. O maior susto nem foi por parte dos sorocabanos, mas do pivô Andrezão, que foi ao chão às 6h43 do fim do quarto. Preocupação com seu tornozelo. Na partida em si, o Alamenca chamou mais o jogo ali por parte de Liga Sorocabana e conseguiu reduzir a diferença para 13, chegando ao quarto final em 61-48. Mas antes de qualquer maior apreensão, Andrezão voltou por quarto período e a dupla Bright e Mogi encaçaparam dos 3 pontos, garantindo mais uma vez o controle da situação em Votorantim. Por mais que os sorocabanos estivessem melhor nos minutos finais, Bauru garantiu o volume necessário para vencer por 78-68. Terceira vitória em 3 jogos do Dragão na fase de realinhamento e vaga garantida para os playoffs do Campeonato Paulista. A definição do posicionamento do Bauru e seu adversário passa agora pelo último jogo desta fase. No dia 17, o duelo é contra o São José, também invicto no realinhamento. A partida acontece em São José dos Campos. E para encerrar a edição de hoje, vamos falar de corrida, um exercício físico que não exige um alto investimento, mas requer seus cuidados para ser uma prática saudável. Exercitar o corpo é fundamental para manter a saúde em dia. Seja para melhorar o condicionamento físico ou aliviar o estresse, o importante é encontrar uma atividade que funcione para cada um. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, fazer um exercício, nem que seja um pouquinho por dia, traz inúmeros benefícios. Dentre estas melhorias estão a redução do aparecimento de doenças, a redução do estresse e de sintomas da ansiedade, uma melhora na qualidade do sono e na aprendizagem,
Hoje em dia vale de tudo para estar com a saúde em dia. Alguns jogam futebol, outros fazem yoga para manter o corpo e a mente conectados. E há aqueles que encontram na corrida uma forma de manter o corpo e a mente no lugar. Os corredores desta academia de Bauru encontraram há 2 anos, no cair do sol e na chegada da noite, a solução perfeita na busca por uma saúde melhor. Durante 60 minutos, eles queimam calorias com orientação de professores especializados, que ajudam a ajustar o ritmo, a velocidade e a quilometragem ideal para cada corredor. O Gabriel é um dos professores da academia que acompanha os alunos nesta corrida pela saúde. Ele reforça que a corrida é um esporte aberto a todos. Apesar disso, é fundamental ter o acompanhamento de um médico e de um profissional antes de começar. Qualquer pessoa pode começar a correr, desde que passe por uma avaliação física inicial para identificar qual que é a capacidade física desse aluno e de que maneira a gente pode direcionar eles no treinamento. Quais são as principais precauções que quem vai começar aí a correr ou já está correndo precisa ter? O mais interessante é esse praticante de corrida que vai começar buscar uma ajuda profissional. Ou seja, ele vai ter uma orientação de qual vai ser o tipo de treino que ele vai fazer, qual que vai ser o volume, ou seja, qual que vai ser a distância para aquele treino, se ele vai ser um treino contínuo ou se vai ser um treino intervalado que tenha pausas ativas como caminhada para ele recuperar. Então a melhor maneira é procurar uma ajuda profissional. Ainda de acordo com o professor, praticar um esporte como a corrida e aliá-lo a outros exercícios traz benefícios visíveis para os praticantes. Hoje se fala muito da saúde mental, então a gente tem muitos casos de alunos que tinham uma depressão, um problema de ansiedade, síndrome do pânico. Então, no aspecto psicológico, isso melhorou muito com os nossos alunos. Na parte física, o emagrecimento, o ganho de condicionamento físico, autoestima. E aliado a outros exercícios, quais são os benefícios? É muito importante realizar o treinamento de força, fortalecimento muscular, para proteger as articulações, para que você consiga executar adequadamente o treino de corrida e ainda prevenindo possíveis lesões. E assim como ele, os alunos também conseguem notar esta mudança que a corrida tem proporcionado. A Areta é nutricionista e aderiu à corrida graças à insistência do professor. Ela sentiu uma melhora significativa no seu corpo. Eu não tinha um bom cardiovascular, digamos assim. Eu sempre fui do CrossFit, sempre treinei CrossFit durante muitos anos, mas não tinha um bom cardio desenvolvido. E a corrida me ajudou nisso, até na parte mental, em questão de mentalidade, de resiliência, de aprender a se adaptar no desconforto, que é uma das coisas que a corrida ensina. Então eu acho que hoje eu tenho assim muita gratidão por esse esporte, gosto, treino bastante para isso e procuro sempre melhorar. Como que você analisa a prática como um todo? Qual a importância disso, você acha, para o dia a dia de todo mundo? Bom, eu, sendo da área da saúde, sendo nutricionista, vejo que exercícios, principalmente exercícios cardiovasculares, eles trazem muita longevidade. Então, quanto mais desses exercícios você tiver na sua vida, seja pela própria corrida, seja por outras modalidades como natação, crossfit, esse tipo de exercício traz uma longevidade, então você tem mais saúde através disso. Quem também se encontrou na corrida foi o Marcos. Apesar de estar apenas 1 mês praticando esta modalidade, ele também sentiu benefícios na saúde. De que forma que essa prática afetou a sua rotina, a sua saúde, o teu dia a dia? Você se sente bem melhor, né? Acaba
eu acho que não faz nem só bem para o físico, como uma prática que faça bem para o cardiovascular nosso, né? Mas acho para o estresse, né? Então você chega no final do dia, né? Você tem um dia todo mundo com seus problemas profissionais, né? E normais de relacionamentos, etc. E você chega no final do dia, você praticar uma corrida dessa, você sai resetado, né? Você sai zerado, né? Com a mente boa, você sai alegre, feliz, mesmo tendo se esforçado bastante, tendo suado bastante, acaba fazendo um bem danado para a cabeça também, principalmente. Como que você analisa no geral a prática da corrida? De que forma que ela afeta o bem-estar da saúde das pessoas no geral? É uma atividade esportiva que é fácil para todo mundo fazer, né? Não tem desculpa para não fazer, né? Você tem correr na rua, você precisa de um tênis, um shorts, uma camiseta, né? Então não tem o porquê não fazer. É algo que é gostoso, você pode também praticar em grupo, né? Para não ficar só sozinho e ser uma coisa às vezes meio entediante, meio maçante, né? E com isso é algo que você vai crescendo. Você começa, quem não consegue correr, vai caminhar, né? Aos poucos você vai aumentando, vai melhorando, né? E só se tem ganho nisso, né? Não só ganho estético também, porque a corrida ajuda muito, né? A perda de peso, né? Mas também esse ganho principal mesmo de bem-estar, né? De você se sentir bem, de você ter dado o seu melhor, né? Aí você termina isso daqui, você sai zerado, vai para casa e dorme contente. Com o acompanhamento certo, qualquer um pode aproveitar os benefícios da corrida. Basta dar o primeiro passo. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta quarta-feira. E veja as reportagens em nossas redes sociais. A Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.